Quando um bilionário encontra uma menina de 5 anos, descalça, a correr na neve e a murmurar que o pai lhe disse para esperar como castigo, tudo nele é aniquilado. O que começou como um ato de bondade transforma-se numa luta pelo amor, pela justiça e pela redenção. O vento uivava sobre o parque de estacionamento deserto, varrendo um turbilhão branco que picava a pele e mordia os pulmões. A cidade no Alentejo tinha-se rendido a um manto de neve, daquela que abafa os sons e torna o frio mais ensurdecedor. Nesta extensão de asfalto rachado, sob um candeeiro vacilante, uma pequena silhueta estava sentada, sozinha. Não devia ter mais de 5 anos. Descalça, os seus dedos dos pés azulados sobre o gelo negro. Uma t-shirt rosa colava-se ao seu corpo minúsculo sob um casaco fino que nunca fora concebido para o inverno. Os cabelos loiros e emaranhados da criança varriam-lhe as bochechas enquanto ela repetia incessantemente a mesma frase, a sua voz a tremer no ar glacial. O papá disse: "Estou de castigo, tenho de esperar aqui." Os seus lábios estavam gretados, as suas palavras formavam um vapor branco. À sua volta, os carros passavam apressados, os pneus a silvar na estrada úmida. Ninguém parou. Nem um único olhar se demorou o suficiente para compreender que ela era uma criança abandonada ao vento. Cada bater de porta ecoava como indiferença. Cada rajada de neve pesava mais nos seus ombros. Ela encolheu os joelhos contra o peito, tentando tornar-se mais pequena, como se encolher-se pudesse torná-la invisível à dor. A noite instalava-se, cruel e impiedosa. Tinha tentado chorar mais cedo, mas as suas lágrimas tinham congelado a meio do caminho nas suas bochechas. Agora, apenas murmurava, como se o próprio som pudesse impedir o seu coração de se partir completamente. O carro do pai desaparecera há 20 minutos, talvez 30. O tempo deixara de funcionar corretamente logo após ele ter pronunciado as palavras: "Não te mexas." A neve adensou-se, polvilhando os seus cabelos de branco, coroando-a de geada. Um alarme de carro soou algures ao longe, mas ela não se sobressaltou. O frio tinha entorpecido tudo, exceto o vazio que a consumia no peito. Então, através do zumbido dos motores e do assobio do inverno, ouviu-se outro som, um rugido surdo, grave e compassado, que entrava no parque de estacionamento. Os faróis varreram-na como um nascer do sol tardio. Ela levantou a cabeça pela primeira vez. O grande Alter preto parou. Os seus faróis cortavam a neve como lâminas. Por um instante, o único som foi o ronronar regular do motor e o tic-tac do metal a arrefecer. Então, a porta do condutor abriu-se. Gonçalo Valente saiu. Tinha 30 e poucos anos, alto, de linhas puras, num sobretudo azul marinho feito à medida que o vento tentava arrancar-lhe. Flocos de neve agarravam-se aos seus cabelos escuros enquanto ele perscrutava o parque de estacionamento deserto com aquele tipo de olhar que não perdia nada. A sua respiração formava nuvens no ar gelado e os seus sapatos de verniz enterravam-se ligeiramente na neve derretida. Era um homem que media tudo: o tempo, o tom, o risco. Mas nada na sua vida o preparara para o espetáculo que se lhe apresentava. A menina não se mexeu. A sua pequena silhueta estava aninhada perto de uma linha de estacionamento branca e desbotada, como uma boneca de porcelana partida e abandonada. O peito de Gonçalo apertou-se. Havia algo de aterrador na sua imobilidade. "Rui", disse ele suavemente. O seu motorista, um homem de ombros largos, na casa dos 40 anos, inclinou-se do carro. "Senhor." "Alerta os serviços de emergência", murmurou Gonçalo. "Criança abandonada, possível hipotermia." Rui hesitou. "Devemos esperar pela patrulha." O olhar de Gonçalo não largava a menina. "Não." A sua voz tinha o mesmo domínio que usava no conselho de administração, mas mais suave agora, quase humana. "Vamos agora." Deu um passo em frente, os sapatos a rangerem no gelo. A cabeça da menina sobressaltou-se com o som, mas ela não levantou os olhos. Quando ele se aproximou, o calor dos faróis do envolveu-os a ambos como um halo tênue na escuridão. Gonçalo agachou-se, os joelhos a roçarem o asfalto frio. "Olá", disse ele, o seu tom suave, despojado de qualquer comando. "Não devias estar cá fora." "Como te chamas?" Ela piscou os olhos, as pestanas geladas de branco. "Clara." A palavra flutuou no ar frio, frágil como um sopro. Ele estendeu lentamente a mão para o seu casaco, pronto para o enrolar à volta dela. Atrás dele, Rui murmurava no rádio, encontrada a criança de 5 anos, a respirar, a congelar. E enquanto Gonçalo estendia a mão para a criança trêmula, o mundo à volta deles pareceu suster também a respiração. Gonçalo baixou-se até os seus olhos estarem ao nível dos dela. A neve sussurrava à volta deles, os flocos a derreterem contra o calor da sua respiração. De perto, a menina parecia ainda mais pequena, a pele pálida sob a sujidade. Mãos minúsculas tremiam nos seus joelhos.
Os seus pés descalços estavam pressionados contra o asfalto, vermelhos de frio e marmoreados como vidro prestes a estalar. Ele tirou o pesado casaco de lã dos ombros e colocou-o sobre ela como um escudo. Ela não resistiu, apenas estremeceu uma vez e murmurou, quase inaudivelmente: "O papá disse, estou de castigo, tenho de esperar aqui." Gonçalo gelou. As palavras eram mais cortantes do que qualquer vento. O seu pulso acelerou na garganta, por um batimento cardíaco. Já não estava no parque de estacionamento. Tinha 12 anos outra vez. De pé ao lado de um carro capotado, a ouvir o eco da voz da sua irmã dizer: "Não te mexas, Gonçalo, eu estou bem." Engoliu em seco, empurrando a memória de volta para o frio. "Não tens problemas, Clara", disse ele suavemente. Já não. Os seus olhos, de um azul surpreendente e indefeso, levantaram-se para ele. Ela estudou como se não conseguisse decidir se devia acreditar nele. Atrás deles, Rui aproximou-se, com um cobertor de sobrevivência na mão. "Ela está a começar a ficar entorpecida", disse ele em voz baixa. "Temos de a aquecer." Gonçalo acenou com a cabeça, deslizando um braço por baixo dos joelhos dela e outro à volta dos seus ombros. Ela ofegou, surpreendida, mas não se debateu. Pela primeira vez desde que ele saíra do carro, ela agarrou-se a algo, o colarinho dele, à beira da segurança. A neve caía mais forte agora, rodopiando como cinzas à volta deles enquanto ele a levantava. O mundo para além do círculo dos faróis tornou-se desfocado, desaparecendo num vazio branco e silencioso. Enquanto a levava para o o seu murmúrio arrastou-se no ar como uma oração partida. O papá disse: "Eu tenho de esperar." Desde o momento em que Gonçalo a colocou dentro do as portas selaram o mundo exterior. O frio, o vento, o silêncio cruel. O calor jorrou das saídas de ar, embaciando os vidros como se o próprio veículo suspirasse de alívio. O pequeno corpo de Clara tremia contra o seu peito, ainda preso na rigidez do medo. "Calma", murmurou ele, a sua voz calma mas tingida de algo raro, preocupação. Ele pegou no cobertor de sobrevivência que Rui lhe estendia e envolveu-a cuidadosamente nele, depois ajustou o casaco por cima. Camadas de lã, prata e calor formaram um casulo. No entanto, ela tremia. Os seus olhos piscavam rapidamente enquanto se adaptava à luz suave do habitáculo. "Estou em apuros?", perguntou ela, a sua voz tão frágil como a neve a derreter na sua pele. Gonçalo encontrou o seu olhar, firme. "Não, estás segura." A palavra segurança soava estranha na sua boca, algo que ele não dizia nem ouvia há anos. Ela baixou os olhos em silêncio, as suas pequenas mãos a agarrarem o casaco como se tivesse medo que lhe o tirassem. "Rui", disse Gonçalo suavemente. "Arranja-lhe algo quente. Rápido." Rui mergulhou a mão no mini frigorífico integrado na consola, tirando uma garrafa térmica. "Chocolate quente, senhor." A Dona Maria mantém-no sempre abastecido. Gonçalo testou a temperatura no pulso antes de lhe oferecer. "Bebe devagar." Ela hesitou, depois pegou-lhe com as mãos trêmulas. O primeiro gole trouxe cor às suas bochechas. As suas pestanas tremeram, os olhos úmidos. "É doce?", murmurou ela. "Bom", respondeu Gonçalo, quase sorrindo. "É assim que deve ser." Rui olhou pelo espelho retrovisor. "Para onde vamos?" A resposta de Gonçalo veio sem pensar. "Para casa." Ele não explicou, não precisava. A neve varria o para-brisas enquanto o se afastava, os faróis traçando um caminho através do esquecimento branco. No banco de trás, Clara estava aninhada contra ele, a sua respiração a abrandar. Os seus dedos encontraram a borda do seu casaco, agarrando-se a ele como se fosse a última coisa sólida no mundo. Gonçalo olhou para ela e, pela primeira vez em anos, a armadura que construíra à sua volta começou a derreter. O ronronar do motor enchia o silêncio como um batimento cardíaco regular. Lá fora, a neve desfocava a cidade em rastros fantasmagóricos de cinzento e branco. Dentro, o tornou-se o seu próprio pequeno mundo, selado, quente e real. O contraste era impressionante, como se Gonçalo tivesse transportado a criança de um universo para o outro. Clara estava agora sentada ao lado dele, envolvida no casaco demasiado grande, a sua cabeça mal alcançando a linha do cinto de segurança. Segurava a garrafa térmica com as duas mãos, bebendo em silêncio cauteloso. A cada poucos segundos, os seus olhos dardejavam para ele, incerta se tinha o direito de existir neste novo espaço. Gonçalo olhou para baixo, o fraco reflexo dos candeeiros de rua a atravessar o seu rosto. "Estás a safar-te bem", disse ele suavemente. "Quantos anos tens, Clara?" "5", murmurou ela. "Quase 6. Em março." "Março", repetiu ele em voz baixa. Lembrava-se de março por outras razões.
O mês em que tudo na sua vida se tornara frio, uma vez antes. A voz de Rui veio da frente. Os sinais vitais parecem bons, senhor. Ela está exausta, mas vai ficar bem. Gonçalo fez um ligeiro aceno de cabeça. Conduz mais devagar, mantém um ritmo estável. Por um momento, nenhum dos homens falou. Os limpa-parabrisas varriam ritmicamente, o seu som hipnótico contra a neve que caía. Clara desenhou com o dedo pequenos círculos no vapor da janela antes que o vidro ficasse claro novamente. Olhou para ele de repente. És médico? Ele abanou a cabeça. Não. Ela franziu a testa. Falas como um médico. Isso quase o fez sorrir. Eu costumava ser bom a consertar coisas, disse ele. Só não pessoas. Ela inclinou a cabeça, tentando entender, depois murmurou, consertaste-me. As palavras atingiram-no mais duramente do que deveriam. Gonçalo desviou o olhar, o maxilar cerrado. Lá fora, os faróis iluminaram uma placa verde. Quinta Valente, 1 quilómetro. O deslizava pelas artérias adormecidas da cidade. Ruas vazias ladeadas por torres de vidro silenciosas e flocos de neve presos no brilho âmbar dos semáforos. O aquecimento zumbia suavemente, o ritmo a corresponder às respirações frágeis de Clara ao seu lado. Gonçalo observava o seu reflexo no vidro, um pequeno rosto meio escondido pela lã, as pestanas a tremerem de exaustão. Rui, disse ele suavemente, os olhos ainda virados para a frente. Alerta Dona Maria. Prepara a ala de hóspedes. Lençóis quentes, roupa de tamanho pequeno. Sim, senhor. As mãos de Rui nunca deixaram o volante, mas a sua voz suavizou-se. Devo notificar a CPCJ. Gonçalo hesitou, a questão a cortar os seus pensamentos. Ainda não. Faremos isso assim que ela estiver estável. O seu tom tinha a mesma precisão que usava para controlar impérios, mas por baixo, algo novo tremia. A cidade desvaneceu-se atrás deles. Os candeeiros de rua rarearam, engolidos pela neve que caía. O telemóvel de Gonçalo vibrou na consola. Ele olhou para baixo. Carla Dourado, a presidente do Conselho de Administração, o seu nome a brilhar como um aviso. Ele silenciou com um toque do polegar e olhou novamente para Clara. A empresa podia esperar. Pela primeira vez, existia algo mais urgente. Clara agitou-se. Vamos para longe. Ele olhou para ela, a sua voz baixa e estável. Apenas para um sítio mais quente. O papá vai lá estar? Perguntou ela, as palavras mal audíveis. O peito de Gonçalo apertou-se. Olhou para a estrada branca e impiedosa, procurando uma resposta suave e não encontrando nenhuma. Não, disse ele finalmente. Mas não vais estar sozinha. Ela olhou para ele, a confusão a vacilar por trás dos seus olhos azuis, depois acenou fracamente com a cabeça, como se aceitasse uma regra que não compreendia. A neve adensou-se, transformando os faróis em halos. Dentro, o calor e o silêncio entrelaçavam-se como uma trégua frágil. Gonçalo sentiu o zumbido regular dos pneus por baixo dele, a sua mente a puxar memórias que há muito enterrara. Outro inverno, o grito de outra criança, um resgate que chegou tarde demais. Cerrou o maxilar, afastando o fantasma. Não ia falhar novamente. Rui, disse ele, a voz mais nítida. Depois de chegarmos, chame o doutor. Fournier. Sem imprensa, sem declarações. Entendido. Os limpa-parabrisas arrastavam um ritmo lento, marcando a passagem de momentos que pareciam ao mesmo tempo infinitos e imediatos. Clara adormecera agora, a sua cabeça inclinada para o braço dele, a respiração suave e irregular. Gonçalo olhou para ela longamente, depois murmurou, quase para si mesmo, estás segura agora? Vou levar isto até ao fim. E embora ainda não soubesse o que isso significava, sabia que não era temporário. Era um voto. Os portões da Quinta Valente abriram-se com um suspiro mecânico fraco, revelando uma longa alameda engolida pela neve. A mansão erguia-se à frente, alta e solene. As suas janelas brilhavam fracamente através da tempestade como olhos cansados. Durante anos, Gonçalo vira apenas como uma estrutura, precisão, simetria, riqueza transformada em paredes. Mas esta noite, parecia o que sempre fora, vazia. O parou sob o arco de pedra. As portas da frente abriram-se antes mesmo de ele descer. Dona Maria, a sua governanta há 15 anos, esperava, envolta num chale de lã, os olhos a arregalarem-se ao ver o pacote nos braços de Gonçalo. Meu Deus, soprou ela, o seu sotaque a adensar-se de emoção. É uma criança. Gonçalo acenou com a cabeça. Prepara a ala de hóspedes.
Nível inferior. Um banho quente, roupas macias e um caldo. Dona Maria piscou os olhos, depois pôs-se imediatamente em movimento, dando ordens ao pessoal. A mansão, outrora silenciosa como um mausoléu, começou a animar-se. As luzes acenderam-se. Passos ecoaram. Ar quente espalhou-se pelos corredores, afastando o frio. A cabeça de Clara repousava no ombro de Gonçalo, a sua pele ainda gelada mesmo sob as camadas de cobertores. Ela agitou-se enquanto ele atravessava o hall de mármore, os olhos a abrirem-se tremulosentes à vista dos candelabros a cintilarem como estalactites por cima das suas cabeças. Isto é um hospital, murmurou ela. Não, disse ele suavemente. É casa. Ela olhou para ele, incerta se a palavra significava segurança ou outro tipo de castigo. Ele levou-a pelo corredor e quanto em direção à suíte de hóspedes. Cada passo parecia mais pesado, não por causa do peso dela, mas por causa do peso do que ele já decidira. Quando a porta do quarto se fechou atrás deles, a casa voltou a ficar silenciosa. Mas agora, já não estava vazia. Estava a suster a respiração. O vapor enrolava-se da tigela como um fantasma de calor. O cheiro de caldo verde e broa de milho fresco enchia a sala de jantar. Um espaço demasiado vasto para um homem e uma menina, mas subitamente demasiado pequeno para o silêncio entre eles. Clara estava sentada na ponta da longa mesa de mogno, o seu pequeno corpo quase engolido pela cadeira de encosto alto. A camisola demasiado grande que Dona Maria encontrara caía solta sobre os seus ombros, as mangas a cobrirem as mãos. Os seus cabelos ainda estavam úmidos do banho, emaranhados perto das pontas. Ela olhava para a tigela como se fosse uma armadilha. Gonçalo observava-a do outro lado da mesa. Tinha ordenado ao pessoal que mantivesse a mesa simples. Sem campainhas de prata, sem pratos polidos, apenas uma pequena tigela de caldo, fatias de broa e alguns gomos de maçã. No entanto, ele viu o pânico vacilar nos seus olhos. Podes comer, disse ele calmamente. É teu. Os seus dedos apertaram-se na colher, mas não a levantaram. Tenho de acabar tudo, murmurou ela. Não, respondeu ele. Comes o que quiseres. As palavras pareceram surpreendê-la mais do que a confortaram. Por um longo momento, ela não se mexeu. Depois, cautelosamente, mergulhou a colher e tomou um gole. O vapor embaciou-lhe os óculos. Ela piscou rapidamente os olhos. Está quente, disse ela suavemente, como se já não esperasse que o calor existisse. Gonçalo acenou com a cabeça. Bom. Ele notou que ela olhava para ele depois de cada garfada, perscrutando o seu rosto em busca de sinais de desaprovação, esperando a voz que poderia gritar ou punir. Ela não veio. Em vez disso, ele inclinou-se ligeiramente para trás, deixando o som da sua mastigação lenta encher a sala que só conhecera o silêncio por demasiado tempo. Dona Maria entrou brevemente, trazendo um cobertor dobrado. Parou, observando a cena com os olhos úmidos. Deseja que sirva a sobremesa, senhor? Gonçalo abanou suavemente a cabeça. Sem doces esta noite, apenas descanso. Quando Dona Maria saiu, Clara murmurou, ela é simpática. Ela é, disse Gonçalo. Tu também. A sua colher congelou no ar. Ninguém nunca me disse isso. As palavras atingiram-no mais forte do que o esperado. Ele estudou a sua postura frágil, os seus pulsos finos a tremerem de fadiga. Ninguém nunca me disse isso. A frase ecoou muito depois de ela ter terminado a última garfada. Quando ela finalmente se inclinou para trás, as pálpebras a caírem, Gonçalo levantou-se e disse calmamente, vem, Clara, vamos para a cama. Ela acenou com a cabeça, meio adormecida, confiando no estranho que lhe oferecera calor. A suíte de hóspedes brilhava com uma luz dourada tênue. Cortinas pesadas suavizavam os contornos da tempestade lá fora, e o zumbido regular do aquecedor enchia o silêncio como um batimento cardíaco. Gonçalo empurrou a porta com o ombro, carregando Clara nos braços. Ela já estava entre o sono e a vigília. A sua bochecha pressionada contra o seu casaco, uma pequena mão a agarrar a lapela como se fosse o último fio a ligá-la à segurança. Quando ele a depositou na cama, ela agitou-se, os olhos a abrirem-se a piscar para o mundo desconhecido que a rodeava. O quarto era quente mas simples. Sem candelabros, sem mármore frio, apenas um edredão acolchoado em camadas como uma nuvem, um candeeiro em forma de lua e uma janela com vista para o jardim onde a neve se acumulava em montes sussurrantes. Para uma criança que só conhecera o caos, parecia quase irreal. Isto é mesmo para mim? Perguntou ela. A sua voz mal passava de um sopro. Gonçalo ajoelhou-se ao lado da cama, a sua sombra a estender-se longa sobre o tapete. Sim, disse ele. Para ti. Ela franziu ligeiramente a testa, como se a ideia não lhe assentasse bem.
Tenho de pagar. A pergunta trespassou com uma violência silenciosa. Ele controlou a voz. Não, Clara. Não deves nada. Só precisas de dormir. Os seus olhos procuraram no rosto dele uma regra escondida. Não encontrando nenhuma, ela puxou o cobertor até ao queixo. É macio, murmurou ela. Dona Maria apareceu na ombreira da porta, segurando um pequeno copo de leite quente. Gonçalo fez-lhe sinal para o deixar na mesa de cabeceira. Quando os passos da mulher se desvaneceram, apenas o som do vento subsistiu, a roçar nos vidros como ondas distantes. Gonçalo apagou o candeeiro, deixando apenas uma única poça de luz perto da cama dela. Ela ainda estava acordada, os olhos vidrados de fadiga. Vais embora? Perguntou ela em voz baixa. Ele parou no limiar. Não já. Ela sorriu fracamente, os olhos a fecharem-se finalmente. Em poucos minutos, a sua respiração tornou-se regular. Gonçalo observou-a por um longo momento. Esta frágil estranha que, de alguma forma, entrara no seu mundo cuidadosamente selado. Ajeitou o cobertor sobre o ombro dela e murmurou: Estás segura agora, Clara? Então, pela primeira vez em anos, Gonçalo sentiu a casa expirar, não como uma estrutura de pedra e vidro, mas como algo vivo, algo que zumbia suavemente um novo calor. A manhã chegou lentamente, envolta numa luz cinzenta e neve flutuante. O mundo fora da Quinta Valente estava calmo, daquela calma que esconde o perigo sob a aparência de serenidade. Lá dentro, Gonçalo estava de pé junto à alta janela do seu escritório, uma bica intacta a arrefecer na sua mão. Na secretária à sua frente estava um dossiê fino, temporário, cheio de formulários da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. No topo, impresso a preto e estéril, as palavras: Medida de Promoção e Proteção Urgente. Ele fizera a chamada ao amanhecer. Quando Sandra, a técnica da CPCJ, chegou, trouxe com ela o frio da tempestade. Uma mulher na casa dos 40, com os olhos enrugados e uma firmeza forjada por anos a ver demasiado. Apertou firmemente a mão de Gonçalo, os seus dedos enluvados, ásperos e frios. Senhor Valente, disse ela, varrendo a sala com o olhar, notando tudo, desde o fogo crepitante ao ligeiro cheiro antisséptico. Disse que a criança está estável. Na ala de hóspedes, respondeu ele. Dormiu a noite toda, comeu alguma coisa. Está calma. Sandra estudou por um momento. A maioria dos homens não faz esta chamada. Não gosto de coisas inacabadas, disse Gonçalo secamente. A expressão de Sandra suavizou-se. Isto não é um projeto, Sr. Valente. É uma criança. Ele sustentou o olhar dela. É exatamente por isso que liguei. Caminharam juntos pelo corredor, os seus passos a ecoarem no mármore. A quinta, agora desperta, zumbia com uma atividade abafada. Dona Maria movia-se suavemente entre as divisões, o cheiro a pão torrado e canela a flutuar no ar. Quando chegaram à porta de Clara, Sandra parou. Importa-se que eu entre sozinha primeiro. Gonçalo acenou com a cabeça e recuou. Lá dentro, Clara estava sentada de pernas cruzadas na cama, os cabelos em desalinho, os olhos cansados mas mais claros do que na noite anterior. Sandra agachou-se à frente dela, pondo a sua prancheta de lado. Olá, querida, disse ela gentilmente. Chame-me Sandra. Quero apenas fazer-te algumas perguntas, está bem? Clara acenou lentamente com a cabeça, os dedos a torcerem o cobertor. O tom de Sandra era suave, medido, do tipo usado por pessoas que viram o que o silêncio pode esconder. Lembraste do que aconteceu antes de conheceres o Sr. Valente? Os lábios de Clara tremeram. O papá ficou zangado. Disse que eu falava demais. Disse-me para esperar que ele voltasse. E ele voltou. Os olhos da menina caíram para as suas mãos. Ela abanou a cabeça. O maxilar de Sandra cerrou-se. As linhas finas à volta da sua boca aprofundaram-se. Ele alguma vez te bateu, Clara? Uma pausa, depois, suavemente, não quando as pessoas estão a ver. Gonçalo, de pé no corredor, fechou os olhos. A bica na sua mão tornara-se fria. Depois de mais algumas perguntas, Sandra saiu, a voz baixa. Vou apresentar o relatório. Não é o primeiro incidente dele. Gonçalo olhou para ela com acuidade. Já o vimos uma vez, disse Sandra. Uma queixa por agressão. Nenhuma prova física, por isso o caso foi arquivado. Mas lembro-me dos olhos dela. As crianças que esperam demasiado tempo, têm sempre aquele olhar. O seu olhar suavizou-se. Fez o que estava certo, Sr. Valente. Vamos iniciar o processo de colocação de emergência. Vou precisar de uma declaração formal sua.
Claro, disse ele. Fornecerei tudo o que precisar. Sandra olhou para a porta. Ela confia em si, sabe? Ele não respondeu. Quando ela partiu, a casa pareceu ainda mais silenciosa. Gonçalo voltou para o seu escritório, olhando para o dossiê fino na sua secretária, o suposto escudo de papel que deveria proteger Clara do mundo. Tocou no canto, sabendo demasiado bem com que facilidade o papel podia queimar, quão frágil a lei podia ser face à ganância ou à negligência. No fundo, já sabia que isto era apenas o começo. No momento em que Gonçalo chegou à sede do Grupo Valente, no centro da cidade, a tempestade tinha-o seguido. Céus cinzentos pressionavam contra o vidro espelhado. A neve riscava as janelas como veias. O edifício brilhava, frio e inóspito, um reflexo perfeito do homem que ele fora outrora. Entrou na sala do conselho onde 12 executivos estavam sentados à volta de uma mesa que mais parecia um banco de tribunal do que um local de estratégia. Levantaram-se ligeiramente à sua entrada, não por respeito, mas por reflexo. Carla Dourado, a presidente do conselho, sorriu sem calor. O seu fato era da cor de bronze, o seu batom tão afiado como a borda de um bisturi. Senhor Valente, começou ela, obrigada por ter vindo tão rapidamente. Estávamos preocupados. Gonçalo desabotoou o casaco e tomou o seu lugar na cabeceira da mesa. Preocupados com o quê, exatamente? Carla trocou um olhar com os outros. Com a situação da criança. A expressão de Gonçalo permaneceu impassível, indecifrável. Quer dizer, o ser humano que quase morreu de frio lá fora enquanto todos passavam. Claro, disse ela suavemente. Mas é uma questão de imagem, Gonçalo, compreende? Um CEO bilionário que de repente acolhe uma menina abandonada em sua casa sem autorização do Estado, sem procedimento, isso dá nas vistas. A imprensa vai distorcer os factos. Os investidores vão entrar em pânico. Ele inclinou-se para a frente, a voz baixa e firme. Então que entrem em pânico. Murmúrios percorreram a mesa. Pedro Afonso, o diretor financeiro, ajustou a sua gravata. Não é uma questão de moralidade, senhor, é uma questão de responsabilidade. Se a CPCJ encontrar uma falha. A CPCJ não encontra falhas na compaixão, cortou Gonçalo, os olhos a brilhar brevemente. Encontra-as na negligência, o que, garanto-lhe, não é o meu crime. Carla bateu com a caneta na mesa. O seu tom falsamente polido. Está a misturar emoção e governança. É perigoso. A emoção construiu esta empresa, disse Gonçalo. Vocês é que se esqueceram. O silêncio instalou-se na sala. A neve caía por trás das altas janelas, suavizando o horizonte. Ele podia sentir o desconforto deles, o seu cálculo. Eram pessoas que mediam tudo em termos de ganho e perda e que não conseguiam compreender uma decisão sem lucro associado. Carla cruzou as mãos. Temos acionistas a proteger. Não podemos permitir um comportamento imprevisível. Não agora. Especialmente depois de o Diário de Notícias ter publicado uma foto sua a carregar a menina para a sua casa. O maxilar de Gonçalo cerrou-se. Tiraram uma foto. Página 3, primeira secção. Ela deslizou o jornal pela mesa. Estava lá, granulado, tirado através da neve que caía. Gonçalo Valente, o magnata mais frio da cidade, visto a carregar uma criança nos braços. Algo nele inflamou-se, não a vergonha, mas o desafio. Então viram a verdade, disse ele. A voz de Carla suavizou-se, mas não os seus olhos. Tenha cuidado, Gonçalo. A simpatia não dura. O Salvador de hoje torna-se o escândalo de amanhã. Ele levantou-se, abotoando novamente o casaco. Então serei ambos, se for preciso. Um silêncio instalou-se enquanto ele se dirigia à porta. No limiar, parou. Durante anos, este conselho recompensou-me pela minha indiferença. Chamam-lhe foco, eficiência, lucro. Virou-se ligeiramente, o seu olhar a cortar o silêncio. Talvez seja a altura de eu tentar ser humano outra vez. Quando a porta se fechou atrás dele, a sala explodiu em sussurros. Carla olhou para a sua cadeira vazia. O seu reflexo partia-se no tampo de vidro da mesa. Lá fora, Gonçalo avançou contra o vento. A cidade rugia à sua volta, fria e implacável. Mas ele já não se sentia pequeno. Algures longe, através da neve, uma criança dormia na sua casa. Pela primeira vez em anos, ele sabia exatamente de que lado do vidro queria estar. Na manhã seguinte, a casa cheirava a canela e a calor. A luz do sol filtrava-se pelas altas janelas, ressaltando no mármore polido em suaves manchas douradas. Algures no fundo da cozinha, um som quebrou a quietude, leve, hesitante, quase musical.
Um riso. Gonçalo parou de repente no corredor. Por um segundo, pensou que o tinha imaginado, mas lá estava ele de novo, pequeno, incerto, como se estivesse a testar se o mundo tinha o direito de soar feliz novamente. Seguiu-o até à cozinha. Dona Maria estava perto do balcão, a fingir que arrumava, mas a ouvir manifestamente. No ilhéu central estava sentada Clara, empoleirada num banco alto, as pernas a balançarem acima do chão. Um prato de panquecas em forma de cometa estava à sua frente, as bordas irregulares, claramente não obra do chefe da casa. Gonçalo franziu ligeiramente a testa. Foi você que fez isto. Dona Maria sorriu, cúmplice. Foi o senhor, não foi? Eu só liguei a placa. Ele piscou os olhos. Por um instante, não se lembrava de ter cozinhado, depois percebeu que ela o estava a cobrir, a ele e ao caos invulgar de farinha no balcão e xarope derramado no mármore. Clara olhou para cima, sorrindo timidamente. Tentaste fazer uma estrela, mas parece um coelho. Gonçalo estudou a panqueca disforme. É subjetivo. O seu pequeno riso encheu a sala. O som partiu algo dentro dele. Já tinha ouvido risos em galas, em salas de conselho. Mas este era diferente. Era real, não ensaiado, vivo. Sentou-se no lugar em frente a ela. Achas que consegues fazer melhor? Ela acenou solenemente com a cabeça. Consigo fazer-me com um coração no meio. Mostra-me, disse ele, deslizando a tigela de massa na sua direção. Dona Maria recuou, escondendo um sorriso enquanto Clara pegava cuidadosamente na concha. As suas pequenas mãos tremiam ligeiramente. Gonçalo estabilizou o cabo com a sua. Ambos verteram a massa juntos, observando-a a chiar e a tomar forma. A cozinha encheu-se do som fraco de fritura e risos. Quando Clara levantou a borda do seu coração, estava torto, mas ela irradiava como se fosse perfeito. É magnífico, disse Gonçalo. E ele estava a falar a sério. Dona Maria observava silenciosamente do limiar, a sua voz suave quando finalmente falou. A casa soa diferente hoje. Gonçalo olhou para o teto alto, a escutar. O ar parecia mais leve, o silêncio mais suave. Talvez, disse ele, os olhos ainda fixos em Clara. Finalmente se lembra do que é o calor. A tempestade voltou naquela noite. A neve batia contra as janelas da quinta, batendo como dedos impacientes. Gonçalo estava sentado no seu escritório, a examinar um dossiê da sua equipa jurídica, a lareira a projetar uma luz âmbar na madeira escura. O mundo exterior era branco e silencioso, até que o intercomunicador de segurança crepitou. A voz de Rui soou, tensa. Senhor, temos alguém no portão de entrada. Diz chamar-se Paulo Moraes. A caneta de Gonçalo congelou ao meio do traço. Deixo entrar, disse ele após um momento. O seu tom era calmo, mas o pulso na sua garganta não estava. Minutos depois, as pesadas portas abriram-se, deixando entrar uma corrente de ar gelado e um cheiro a álcool barato. Paulo tropeçou no limiar, o casaco poído, os olhos injetados de sangue. Pavoneava-se com a confiança de um homem que confundia arrogância com autoridade. Então é assim que os ricos vivem, zombou ele, examinando os dourados e a pedra polida. Não sabia que a minha filha tinha subido de estatuto. Rui deu um passo à frente, mas Gonçalo levantou uma mão. Chega. Paulo deu um sorriso trocista. Calma. Não estou aqui para fazer uma cena, só para recuperar o que é meu. Os olhos de Gonçalo afiaram-se. O que você deixou para trás, corrigiu ele num tom uniforme. Descalça a menos 5 graus Celsius. Paulo encolheu os ombros. Toda a gente comete erros. Deixar uma criança de 5 anos sozinha no frio não é um erro, disse Gonçalo, a sua voz a baixar. É abandono. O sorriso do homem vacilou, substituído por algo mais duro. Achas que o dinheiro te torna o salvador dela? Não a vais manter. Ela é minha filha, e eu posso tornar a tua vida muito complicada, Sr. Valente. A postura de Gonçalo não mudou. Você já a tornou complicada, Sr. Moraes. Eu estou apenas a limpar. A discreta luz da câmara de lapela de Rui piscou uma vez, a gravar. A mão de Gonçalo permaneceu ao seu lado, calma e deliberada. Paulo aproximou-se, a sua voz a subir. Achas que podes comprar o amor dela? És apenas mais um rico idiota a fazer-se de herói. Gonçalo sustentou o seu olhar para a neve por trás das portas. Não, eu sou o homem que parou quando todos os outros continuaram. As palavras caíram como um verdito. O maxilar de Paulo cerrou-se. Virou-se bruscamente, batendo a porta atrás de si ao voltar para a nevasca. Por um longo momento,
Apenas o som do vento encheu o hall. Rui expirou lentamente. Isto não acabou, senhor. Não, disse Gonçalo, observando a escuridão engolir o homem. Mas ela está. A madrugada rompeu. A luz do sol atravessou as nuvens como uma falsa promessa. Banhava a cidade numa calma enganadora, clara, fria e quebradiça como vidro. Gonçalo estava sentado no seu escritório na Quinta Valente. O fraco zumbido da máquina de café enchia o silêncio enquanto Beatriz, a sua advogada pessoal, folheava uma pilha de dossiês. Em frente a ela, Sandra, da CPCJ, parecia sombria, o seu pesado casaco de lã ainda polvilhado de neve. Não é apenas negligência, disse Sandra, pousando uma fotografia na secretária. Paulo Moraes tem registro criminal. Agressão menor, fraude. Já foi investigado por colocar uma criança em perigo. Distrito diferente, mesma história. Mas de cada vez, escapa-se porque alguém perde o processo. O maxilar de Gonçalo cerrou-se. Prática corrupta, corrigiu Beatriz, a sua voz cortante. O homem sabe como explorar as falhas do sistema. Sandra expirou, esfregando a têmpora. Ele apareceu no nosso escritório esta manhã. Disse que o senhor raptou a filha dele. Quer-a de volta. Os lábios de Beatriz afinaram-se. Claro que a quer. Agora que há dinheiro envolvido. Sandra acenou com a cabeça. Acho que ele procura um acordo financeiro. Verifiquei os registros da casa de penhores como pediu, Sr. Valente. Na noite em que a Clara foi abandonada, ele vendeu a aliança de casamento da mãe dela por 100 euros. A sala ficou em silêncio. Gonçalo olhou para a foto. Clara, embrulhada no seu casaco naquela noite, os olhos vazios, os lábios azuis. As suas mãos cerraram-se lentamente, o movimento preciso a tremer com uma fúria que raramente se permitia. Beatriz fechou um dossiê e abriu outro. Há mais uma coisa. Um relatório enterrado há 3 anos, de outro serviço da CPCJ. Outra criança. O mesmo padrão, castigo em tempo gelado. Essa criança não sobreviveu. Sandra acenou sombriamente com a cabeça. Ele safou-se, alegando que a menina se tinha afastado. O caso foi encerrado como exposição acidental. Gonçalo levantou-se da cadeira, dirigindo-se à janela. Lá fora, o jardim ainda estava branco, os ramos a vergar sob o peso da neve. Então, ele já fez isto antes. Sim, disse Beatriz. E não vai parar até que alguém o pare. Gonçalo virou-se, os olhos frios e certos. Então, esse alguém sou eu. Beatriz sustentou o seu olhar. Compreendo o que está a provocar. Se pedir a tutela legal, ele vai lutar com mais força. Vai jogar sujo. Construí a minha vida a lidar com homens que jogam sujo, disse Gonçalo calmamente. Mas eles nunca usam crianças como moeda de troca. Sandra estudou por um longo momento. Está a falar a sério sobre ficar com ela. Não faço promessas de ânimo leve. Ela acenou com a cabeça. Então, vamos pedir uma medida de promoção e proteção urgente ao tribunal. E se comprar-nos a tempo? O tom de Gonçalo suavizou-se ligeiramente. Faça-o. Custe o que custar. Sandra juntou os seus papéis, depois hesitou. Mais uma coisa. O Paulo falou com a imprensa. Vai haver barulho. Deixe-os falar, disse Gonçalo. O barulho não me assusta. O silêncio, sim. Depois de elas partirem, ele permaneceu junto à janela, observando a neve a rodopiar no jardim. O reflexo do seu rosto no vidro parecia desconhecido, mais velho, mais cru, mais humano do que o homem que reinara sobre este império de vidro e metal. Pensou no riso de Clara na cozinha 2 dias antes, no seu murmúrio. Consertaste-me. Talvez ela estivesse errada. Talvez fosse ela que o estava a consertar. Quando voltou para a sua secretária, o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Carla Dourado. Precisamos de falar. Controle de danos urgente. Gonçalo ignorou-a. Em vez disso, pegou no dossiê marcado processo de tutela. Se o mundo queria uma luta, acabara de encontrar uma. O Palácio da Justiça cheirava a madeira velha e papel. Uma estranha mistura de justiça e decadência. Gonçalo estava no corredor de mármore, a neve a derreter do seu casaco no chão. O seu reflexo na porta de vidro parecia estranho, menos como o titã controlado da indústria e mais como um homem a preparar-se para uma tempestade. Lá dentro, a sala do Tribunal de Família era pequena, os seus bancos meio cheios de jornalistas a fingirem ser espectadores. Na frente, estava sentado o juiz António Costa, os seus cabelos grisalhos arranjados,
a sua expressão indecifrável. À sua direita, Sandra organizava os seus dossiês. Ao lado de Gonçalo, Beatriz ajustava os seus óculos com uma calma deliberada. Então, Paulo Moraes entrou. O homem pavoneou-se pelo corredor numa jaqueta machucada, o seu advogado logo atrás. Deu um sorriso trocista ao cruzar o olhar de Gonçalo, depois fez um aceno de cabeça zombeteiro como se fossem iguais num jogo sórdido. A visão apertou o estômago de Gonçalo, não de medo, mas de nojo. Processo número 47B, chamou o escrivão. Petição de guarda para a menor Clara Moraes. O olhar do juiz António Costa varreu a sala. Vamos começar. O advogado de Paulo, meloso e teatral, começou primeiro. Meritíssimo, o meu cliente reconhece os seus erros passados, mas mantém que a sua filha foi ilegalmente raptada. O Sr. Valente não tinha autoridade, nenhuma ligação para a retirar do seu tutor legal. Beatriz levantou-se lentamente, a sua voz cortante a silenciar a sala como uma lâmina. Meritíssimo, o meu cliente não raptou uma criança. Ele salvou uma. Há uma diferença entre um rapto e uma intervenção. Paulo agitou-se, o maxilar cerrado. Beatriz continuou. Temos provas fotográficas do abandono, um vídeo com data e hora do sistema de segurança do Sr. Valente e documentos da CPCJ a confirmar a negligência. Além disso, ela olhou para Sandra, temos um padrão. 3 relatórios anteriores envolvendo o arguido. Paulo levantou-se de um salto. Isso não é verdade. O martelo do juiz António Costa bateu uma vez. Sente-se, Sr. Moraes. A sala de audiências calou-se. Beatriz retomou, a sua voz estável. Quando o Sr. Valente encontrou a criança, a sua temperatura corporal era de 34 graus Celsius. Os seus pés sangravam devido à exposição ao frio. Ela repetia uma única frase, o papá disse, estou de castigo. Até os jornalistas se calaram. O juiz António Costa virou-se para Paulo. Nega tê-la deixado lá. O sorriso trocista de Paulo vacilou. Eu. Ausentei-me por alguns minutos. Ela vagueia. Ela exagera. 5 anos, disse Beatriz friamente. Num parque de estacionamento numa nevasca, sozinha. Os olhos do juiz António Costa estreitaram-se. Continue, doutora. Beatriz. A última prova de Beatriz foi discreta mas devastadora. Uma declaração gravada de Sandra. O vídeo foi reproduzido, a voz calma de Sandra a narrar os casos anteriores, as mortes, a negligência. A sala pareceu arrefecer à medida que o vídeo se desenrolava. Quando terminou, Gonçalo levantou-se. Meritíssimo, não pretendo substituir ninguém. Peço apenas o que a criança merece, segurança, permanência. Uma vida onde o castigo não significa queimaduras de gelo. Seguiu-se um silêncio pesado e elétrico. O juiz António Costa inclinou-se para trás, batendo uma vez com a sua caneta. Compreende, Sr. Valente, o escrutínio a que isto o sujeitará. Vivi sob escrutínio toda a minha vida, disse Gonçalo. Mas ela não deveria ter de o fazer. Costa estudou longamente, depois acenou lentamente com a cabeça. O tribunal deliberará. Quando o martelo caiu, ecoou como um trovão. Enquanto a sala se esvaziava, Paulo passou por ele, murmurando, achas que acabou? Gonçalo sustentou o seu olhar. Não, mas desta vez não é você que escreve o fim. Lá fora, a neve recomeçara a cair, suave, constante, implacável. Gonçalo botou o casaco e caminhou através dela até ao seu carro, cada passo a deixar uma marca que a tempestade não conseguia apagar. Na manhã seguinte, a sala de audiências parecia mais pesada, como se o próprio ar tivesse sustido a respiração durante toda a noite. Gonçalo estava sentado à mesa do requerente, os olhos fixos no grão da madeira à sua frente. Do outro lado do corredor, Paulo estava recostado na sua cadeira, a mastigar pastilha elástica, a imagem da indiferença, mas os seus olhos fugidios traíam o seu desconforto. O juiz António Costa entrou, a sua toga a varrer o chão. Continuamos, disse ele, a sua voz grave e solene. Tragam a criança. As portas abriram-se e Clara entrou, de mão dada com Sandra. A sala pareceu encolher à sua volta. O seu casaco rosa parecia demasiado grande, as suas tranças finas. Agarrava um pequeno urso de peluche, o seu pelo gasto, a orelha direita meio arrancada. Os jornalistas inclinaram-se, as suas canetas suspensas. Sandra guiou-a até à barra das testemunhas, sussurrando-lhe algo que fez Clara acenar com a cabeça. A menina subiu, as pernas a balançarem longe do chão. O juiz António Costa sorriu suavemente. Olá, Clara. Ela piscou os olhos, incerta de como responder. Olá, senhor.
Sabes por que estás aqui hoje? Ela hesitou. Porque as pessoas estão a discutir por minha causa. Os olhos do juiz suavizaram-se. Isso mesmo. Mas ninguém está zangado contigo. Só preciso de saber onde gostarias de viver. Podes dizer-me. O olhar de Clara vagueou do juiz para Paulo, e finalmente para Gonçalo. Os seus ombros tensaram-se quando o seu pai lhe fez um aceno de cabeça seco, incitando-a silenciosamente. Ela baixou os olhos para o urso. Gonçalo queria levantar-se, protegê-la, dizer-lhe que não tinha de falar, mas era a sua voz agora, a sua vez. Os dedos de Clara traçaram as costuras do urso. Quando finalmente levantou os olhos, a sua voz era pequena, mas transportou-se para todos os cantos da sala. Quer ficar com ele? Sem hesitação, sem lágrimas, apenas a verdade. As palavras pairaram no ar, puras e pesadas. O rosto de Paulo contorceu-se. Beatriz fechou brevemente os olhos, expirando de alívio. Gonçalo não se mexeu, não conseguia. O som da sua escolha soou tanto como uma salvação como um voto. O juiz António Costa acenou com a cabeça uma vez, a sua voz suave. Obrigado, Clara. Foste muito corajosa. Enquanto Sandra a acompanhava para fora, Clara olhou uma última vez para trás. Gonçalo sorriu suavemente. Ela sorriu de volta. Um sorriso pequeno, incerto, mas real. E nesse momento fugaz, algo mudou. Não foi uma vitória, foi uma pertença. O martelo bateu uma vez, um som suficientemente agudo para cortar a respiração de toda a sala. O juiz António Costa inclinou-se para a frente, os seus olhos a passarem de Paulo para Gonçalo antes de pousarem na pequena pilha de papéis à sua frente. Lá fora, a neve adensara-se novamente, os flocos a descerem por trás das altas janelas como o confete do destino. Este tribunal, começou ele, a voz firme mas não fria, examinou os testemunhos, as provas e o padrão de negligência tornado claro pelo processo. Fez uma pausa, deixando o silêncio esticar-se. A criança, Clara Moraes, falou com clareza e coragem. O seu bem-estar é a única preocupação deste tribunal. Paulo agitou-se na sua cadeira, o maxilar cerrado. Meritíssimo, eu só queria. Chega. O tom de Costa cortou-o como gelo. Teve a sua oportunidade de a proteger. Abandonou-a da mesma forma que abandonou o seu dever. O homem calou-se, o seu rosto a perder a cor. Costa continuou. Com efeito imediato, a guarda temporária total é concedida a Gonçalo Valente, aguardando a análise da adoção. Os direitos do pai biológico são por este meio suspensos. Suspiros percorreram a sala. Gonçalo expirou suavemente, os seus ombros a descaírem pela primeira vez em dias. As palavras não soaram como uma vitória, soaram como uma libertação. Paulo levantou-se de um salto. Não pode levar a minha filha, gritou ele, a voz quebrada pela fúria ou talvez pelo desespero. Acha que o dinheiro o torna um deus? O martelo de Costa caiu novamente. Segurança. 2 oficiais avançaram, mãos firmes a guiarem Paulo para a saída. As suas maldições ecoaram contra as paredes de madeira, mas desvaneceram-se sob o silêncio que se seguiu. Quando as portas se fecharam atrás dele, o juiz António Costa virou-se para Gonçalo. Assumiu uma promessa pesada, Sr. Valente. A lei pode protegê-la, mas o que ela realmente precisa não se encontra nestes papéis. Gonçalo sustentou o seu olhar, os olhos firmes. Eu sei. Ela precisa de permanência, e eu não quebro o que escolho manter. Costa fez um pequeno aceno de cabeça, assinando a última linha do documento. Então vá para casa. Ela está à espera. Lá fora, a neve suavizara. A nevasca transformara-se em flocos. Quando Gonçalo passou pelas portas do Palácio da Justiça, a luz da cidade brilhava num ouro pálido contra o branco que caía. Olhou para o céu, frio, infinito, vivo, e murmurou, quase para si mesmo, ela está segura agora. O vento levou as palavras e dispersou-as como um voto selado na geada. Pela primeira vez em anos, a Quinta Valente não parecia um monumento. Parecia uma casa que acabara de se lembrar de como respirar. O ar transportava o cheiro fraco de chocolate quente e roupa lavada. A luz da manhã derramava-se pelas largas janelas, pousando em cor onde antes só houvera mármore cinzento. Desenhos a lápis de cera estavam agora pendurados no frigorífico. Sóis irregulares, homens palitos sorridentes, um esboço desajeitado de um homem de casaco azul e uma menina de cabelos dourados de mãos dadas sob a neve que caía. Por baixo, Clara imprimira 2 palavras trêmulas a caneta de feltro vermelha, eu e o papá. Gonçalo ficou ali mais tempo do que pretendia, o simples desenho a prender-lhe o olhar. Tinha assinado contratos de $1.000 milhões, construído torres de vidro e aço,
mas nada nunca tivera este peso. Senhor Valente, veio a voz suave de Dona Maria por trás dele. Ele virou-se, mas ela sorriu, cúmplice. Ela está no jardim. Diz que a neve é bonita demais para ser desperdiçada. Lá fora, Clara corria através da fina camada de neve, o seu riso a fender o ar matinal. Usava um gorro de malha vermelho demasiado grande para ela e luvas desemparelhadas que Dona Maria encontrara no armário. A cada poucos passos, parava para apanhar neve e atirá-la ao ar, observando-a a cintilar ao cair. Gonçalo saiu, os seus sapatos de verniz a enterrarem-se na geada. Clara virou-se para ele, os olhos a brilhar. Hoje está macia, não é como a neve má de antes. Ele sorriu. É porque esta neve está do nosso lado. Ela riu, correndo para ele, as suas luvas a pressionarem contra a sua palma. Os flocos de neve cansam-se. Ele agachou-se à sua altura. Só quando ninguém repara neles. Ela pensou nisso por um momento, depois disse, então vou reparar em todos eles. O seu sorriso era largo, puro, intacto. Atingiu algo profundo nele, o som de uma vida a recomeçar. Ele levantou-a facilmente nos braços, girando uma vez sobre si mesmo, e o seu riso ecoou pelo pátio como sinos a quebrar o gelo. Lá dentro, Dona Maria interrompeu as suas tarefas, os olhos úmidos ao olhar pela janela. A casa, murmurou para si mesma, finalmente recuperou um batimento cardíaco. E sob aquele suave sol de inverno, enquanto a neve caía suavemente à sua volta, Gonçalo percebeu que deixara de contar as horas, os contratos, os prazos. Tinha tudo o que nunca soubera que lhe faltava, ali mesmo nos seus braços. 3 dias após o verdito, Beatriz apresentou-se na Quinta Valente, trazendo um dossiê e uma expressão que Gonçalo reconheceu imediatamente, o olhar de alguém prestes a anunciar más notícias. Encontrou-a no escritório onde o fogo ardia baixo, projetando sombras agitadas nas paredes. Ele ainda está nisto, disse Beatriz, deixando cair o dossiê na secretária. O Paulo falou com um jornalista do Diário de Notícias. Alega que o tribunal foi parcial, que o senhor manipulou o processo. O rosto de Gonçalo permaneceu calmo, embora o músculo do seu maxilar tenha contraído uma vez. O que é que ele quer? Dinheiro, disse Beatriz secamente. Ofereceu-lhes uma história completa em troca de um acordo exclusivo e uma confissão. O advogado dele insinuou que o senhor subornou a CPCJ e o juiz. Rui, de pé junto à janela, praguejou em voz baixa. Inacreditável. Não é a miúda que ele quer, apenas as manchetes. Gonçalo abriu o dossiê. Dentro estavam fotos desfocadas, antigas, dele a carregar Clara do parque de estacionamento, seguidas por imagens granuladas dela a dormir no carro. Havia um rascunho de artigo com um título a negrito, O Bilionário e a Menina Perdida, o que ele esconde. Fechou-o cuidadosamente. Até onde é que isto foi? Beatriz sorriu fracamente. A lado nenhum. O editor do jornal ligou-me esta manhã. Acontece que as suas gravações de segurança e os documentos da CPCJ já foram verificados na nossa providência cautelar. A gravação da câmara de lapela do Rui naquela noite. É betão. Eles têm medo de um processo por difamação. Rui cruzou os braços, um sorriso trocista nos lábios. Imagino que acabou antes mesmo de começar. Não exatamente, disse Gonçalo calmamente. Olhou para as chamas por um longo momento. Pessoas como o Paulo não param porque são derrotadas. Param porque se tornam irrelevantes. Beatriz ergueu uma sobrancelha. O que quer dizer com isso? Ele levantou os olhos, o olhar aguçado mas calmo. Quer dizer que não vou reagir. Sem comunicados de imprensa, sem luta. A história morre sem oxigênio. Beatriz acenou lentamente com a cabeça, compreendendo. Isso é mais frio do que um tribunal, Gonçalo. Ele permitiu-se um ligeiro sorriso. Não, é mais caloroso. Porque desta vez estou a proteger o silêncio, não o poder. Lá fora, a neve recomeçara a cair, constante e silenciosa. Ao cair da noite, o artigo sensacionalista fora retirado, o jornalista a retratar as suas fontes. O nome de Paulo Moraes vacilou brevemente nas redes sociais, depois desapareceu como um fósforo ao vento. E na calma que se seguiu, Gonçalo fechou o seu computador portátil e olhou para o corredor, onde risos fracos ecoavam do andar de cima. Era a única manchete que ele queria ouvir. A tempestade lá fora acalmara para uma neve flutuante silenciosa, a cair em espirais pensativas. Dentro do escritório de Gonçalo, a lareira brilhava com um brilho baixo e constante, o seu calor a espalhar-se sobre uma secretária desarrumada de papéis. Mas não eram contratos ou documentos de fusão, eram formulários de adoção. Ele sentou-se, uma caneta na mão, imóvel. Pela primeira vez,
Cada linha que assinava tinha mais significado do que qualquer acordo que alguma vez fizera. Em frente a ele, Sandra examinava os formulários, o seu tom mais suave do que o habitual. Levará algumas semanas para a aprovação final, disse ela. Mas está tudo aqui. Verificação de antecedentes, entrevista. O inquérito social. Tudo parece perfeito. Perfeito, murmurou Gonçalo, quase para si mesmo. Não é uma palavra em que confio há muito tempo. Sandra sorriu fracamente. Não tem de confiar nela, apenas de a viver. A voz de Clara flutuou do corredor, pequena e clara, a cantarolar as palavras de uma canção de embalar que Dona Maria lhe ensinara. O som puxou algo profundo dentro dele. Sandra observou-o atentamente. Sabe, quando a CPCJ mencionou o seu nome pela primeira vez, pensei que era um complexo de Salvador. Culpa, talvez. Mas estava enganada. Gonçalo levantou os olhos. O que a fez mudar de ideias? Ela encolheu os ombros. Ouve quando ela fala. Isso é raro. Ele não respondeu. Em vez disso, meteu a mão na gaveta e tirou um pequeno cartão, um post-it dobrado e gasto. Escrito com a caligrafia desajeitada de Clara, estavam duas palavras, obrigada. Tinha sido colado na porta do seu escritório no dia seguinte ao verdito. Ele deslizou o bilhete para o dossiê de adoção. É a única assinatura que importa. O sorriso de Sandra alargou-se, os seus olhos a cintilar. Vai ser bom para ela, Gonçalo. Espero que ela seja boa para mim, disse ele calmamente. Enquanto ela juntava as suas coisas, Clara apareceu na ombreira da porta, os cabelos despenteados depois de uma sesta. Acabaste de trabalhar. Ele fez-lhe sinal para se aproximar. Quase. Mas guardei algo para ti. Virou o documento e apontou para uma linha em branco ao lado da sua. Aqui mesmo. Escreve o teu nome. A sua pequena mão agarrou a caneta desajeitadamente, a língua de fora em concentração enquanto ela imprimia Clara, em letras grandes e irregulares. Quando acabou, levantou os olhos. Fiz bem. Gonçalo sorriu, um sorriso genuíno e indefeso. Exatamente. E enquanto ela subia para o seu colo, aninhando-se sob o seu queixo, ele soube que este era o único contrato que alguma vez manteria, sem emendas, cláusulas ou fim. A neve caía como seda sobre o jardim, cobrindo a terra com um branco silencioso e cintilante. O ar estava crispado, carregando aquela quietude que só as tardes de inverno podem conter, onde cada som parece sagrado, cada respiração visível. Clara corria pelo pátio, o seu gorro de malha vermelha a balançar a cada passo. As suas luvas estavam novamente desemparelhadas, uma azul, uma cinzenta, e o seu riso ecoava no frio como sinos numa catedral. Gonçalo estava a poucos metros de distância, as mãos enluvadas nos bolsos, a observá-la a perseguir flocos de neve como se pudesse apanhar a própria alegria. Não vás muito longe, gritou ele. Não, gritou ela de volta, girando em círculos. Estou a fazer anjos. Ela deixou-se cair na neve, agitando os braços. E quando olhou para o céu, riu tão alto que perdeu o gorro. Gonçalo aproximou-se, ajoelhando-se ao lado dela, tirando os flocos do seu cabelo. Tens neve nas orelhas. Agora vai ficar silencioso para sempre, riu ela. Ele sorriu, um daqueles raros sorrisos indefesos que suavizavam todo o seu rosto. Não é assim que o silêncio funciona. Ela sentou-se, a sua respiração a embaciar o ar entre eles. Pai. A palavra atingiu-o como um raio de sol a romper as nuvens. Por um instante, esqueceu-se de respirar. Não foi hesitante desta vez. Não foi uma pergunta. Era dele. Sim, Clara. Ela estendeu a mão, pressionando a sua luva contra a sua bochecha. Pareces feliz agora. Ele pegou suavemente na mão dela. Tu tornas isso fácil. Ela inclinou a cabeça. Porque sou boazinha. Porque és tu. Ficaram ali por um momento, um homem e uma criança, um pai e uma filha, a observar a neve a descer sobre o jardim. Algures ao longe, a voz de Dona Maria chamou que o chocolate quente estava pronto, mas nenhum se moveu, a olhar para o horizonte onde o último brilho do pôr do sol beijava o céu gelado. Ele pensou na noite em que a encontrou, descalça no escuro, a murmurar que estava de castigo, e pensou em cada voto que fizera desde então. Inclinou-se, levantando-a nos braços. Ela enrolou os seus pequenos braços à volta do seu pescoço, encaixando-se perfeitamente no espaço da sua vida que outrora estivera vazio. Enquanto ele voltava para a luz quente que se derramava da casa, flocos de neve rodopiavam à sua volta como uma bênção. Gonçalo murmurou no cabelo dela. Chega de esperar, Clara. Nunca mais.
E o vento de inverno levou essa promessa através do mundo gelado, suave, constante, inquebrável. Adoraríamos saber a sua opinião. Deixe um comentário e classifique esta história de 1 a 10. Goste, partilhe e subscreva, ativando o sino para nunca perder uma história. Assista a outros vídeos inspiradores agora no ecrã final ou na lista de reprodução. Vemo-nos na próxima aventura.